Vamos dar sequência à nossa aula aqui na parte 2 e relembrando aqui então, pessoal, sobre a análise das raízes de uma equação do segundo grau. Então, quando você tem ali o seu discriminante sendo maior que zero, ou seja, quando b ao quadrado menos 4ac for maior que zero, a equação possui duas raízes reais diferentes, ou seja, a equação admite dois valores de x e esses valores são diferentes, né? E são números reais também. Isso é bem importante. Quando o seu discriminante é igual a zero, ou seja, b ao quadrado menos 4ac for zero, a equação possui duas raízes reais iguais. Então, o valor de x são dois números reais, porém, é o mesmo número. Então, são duas respostas iguais. E quando o seu discriminante for menor que zero, a equação não possui raízes reais. Então, atenção, quando você calcula o discriminante, você chega que b ao quadrado menos 4ac for menor que zero, então a equação não vai possuir raízes reais. Entendido? Então, agora vamos dar sequência aqui, fazendo alguns exemplos para nós entendermos como que a gente vai aplicar a análise das raízes de uma equação do segundo grau. Aqui nós queremos, então, determinar o valor de k na equação x ao quadrado mais 5x menos 3k igual a zero, sabendo que ela tem duas raízes reais diferentes. Então, galera, quando uma equação do segundo grau possui duas raízes reais diferentes, o que acontece mesmo com o discriminante? O discriminante ele é maior que zero. Então, nós temos que calcular o discriminante dessa equação de segundo grau e fazer ele ser maior que zero. Então, observem lá, quem que é o discriminante? É b ao quadrado menos 4ac e ele precisa ser maior que zero. Os coeficientes b, a e c estão lá na nossa equação. Quem que é o coeficiente b? É o 5. Quem é o coeficiente a? É o número 1, quem está ali acompanhando o x ao quadrado. E o coeficiente c é o termo independente, ou seja, ali é menos 3k. Tenham muita atenção quanto aos sinais, pessoal, para vocês não errarem aí os sinais na resolução. Então, resolvendo aqui, nós temos que 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3k precisa ser maior que zero. Agora, nós temos que resolver essa inequação. 5 ao quadrado é quanto? Quanto que é 5 vezes 5? 25, né? Então, nós temos ali que 25 mais 12k tem que ser maior que zero. Então, de onde saiu esse 12k positivo? Então, a gente fez ali menos 4 vezes 1 dá menos 4. E daí, menos 4 vezes menos 3k fica mais 12k, correto? Então, fica positivo. Menos com menos na multiplicação é mais. Por isso, nós chegamos nessa inequação. Como nós queremos descobrir qual é o valor de k, nós temos que isolar esse k. Então, esse 25 aqui, que está somando, que é positivo, vai para o outro lado subtraindo. Então, nós temos que 12k tem que ser maior que menos 25. E esse 12 que está multiplicando vai para o outro lado fazendo o que mesmo? Dividindo, né? Então, k tem que ser maior que menos 25 12avos. E assim, nós determinamos qual é o valor de k. Nessa situação, o k ele não tem apenas uma resposta, né? Apenas um valor, vamos dizer assim. E sim, o k tem que ser todos os números maiores que menos 25 dozeavos. Mas é assim que a gente escreve a resposta. Então, qualquer número que seja maior que menos 25 dozeavos vai satisfazer a condição da questão. Entendido até aqui? Então, vamos para frente. Aqui agora nós temos que, sabendo que a equação do segundo grau, menos 4x ao quadrado mais mx menos 10 igual a zero, tem duas raízes reais iguais, determine o valor de m. Primeira coisa, uma equação de segundo grau, quando possui duas raízes reais iguais, o que acontece mesmo com o discriminante? O discriminante é igual a zero. Então, aqui nós temos que fazer b ao quadrado menos 4ac igual a zero. Substituindo agora os valores de a, b e c, nós temos então que
m ao quadrado menos 4 vezes menos 4 vezes menos 10 é igual a zero. Por quê? O b é o m, que é a parte que acompanha o x. Quem que é o a? O a é menos 4. E quem que é o c? Menos 10. Então, aqui nós somente substituímos. Agora, nós vamos resolver essa equação. Olha, aqui tem igualdade, então é uma equação. Então, a gente fica com m ao quadrado e aqui faremos a multiplicação de todo mundo. Menos 4 vezes menos 4 é, olhem aí a tabuada, 4 vezes 4, 16, né? Então, menos com menos fica mais. Então, 16 positivo. E quanto é 16 vezes menos 10? Vai ficar menos 160. É isso mesmo? Então, nós temos aí que m ao quadrado menos 160 é igual a zero. Resolvendo essa equação, então, nós temos que m ao quadrado vai ser igual a 160. E assim, m vai ser igual a quanto? A mais ou menos a raiz quadrada de 160. Lembram que o expoente vai para o outro lado como raiz, é expoente 2, então raiz quadrada. E cuidem que sempre nós temos que considerar tanto o positivo quanto o negativo, ok? Então, m é igual a mais ou menos raiz quadrada de 160. Como que a gente pode resolver essa raiz? Nós já sabemos de antemão que 160 não tem raiz quadrada exata, então a gente tem que simplificar, fatorar ali. Então, a gente pode fatorar o 160 ou a gente pode usar uma artimanha aqui que a prof vai fazer. Eu sei que 160 é a mesma coisa que 16 vezes 10. Todo mundo concorda aí comigo? Então, lembram que lá na propriedade de radiciação, que a gente estudou já faz um bom tempinho, quando a gente ainda estava em sala de aula, quando você tem a raiz quadrada de um produto, né, a raiz de um produto, você pode separar em duas raízes, em três, dependendo da quantidade de valores ali que você tem. Então, aqui a gente consegue separar em raiz quadrada de 16 e raiz quadrada de 10. E a raiz quadrada de 16 a gente sabe quanto que é a raiz quadrada de 16? É 4, né? Então, o m vai ser igual a mais ou menos 4 raiz quadrada de 10, porque a raiz quadrada de 10 não é exata. Então, nós deixamos indicada assim mesmo esse valor. E assim nós determinamos, então, que o m precisa ser 4 raiz quadrada de 10 ou menos 4 raiz quadrada de 10. Utilizando o m como esse valor aí que a gente colocou, a gente consegue satisfazer o que foi dito na questão, ok? Então, vamos para o nosso último exemplo aqui. Eu quero determinar o valor de P na equação menos 6px ao quadrado menos x menos 2 igual a zero, sabendo que ela não tem raízes reais. Então, para uma equação não possuir raízes reais, o que acontece mesmo com o discriminante? O discriminante tem que ser menor que zero, tem que ser negativo. Então, nós temos ali que b ao quadrado menos 4ac é menor que zero. Substituindo a, b e c, então, nós temos que menos 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 6p vezes menos 2 é menor que zero. Quem que é o b aqui? É o número que acompanha o x, ou seja, menos 1. Quem é o a? É o que acompanha o x ao quadrado, então é menos 6p. E quem é o c? É o termo independente aqui, então menos 2. Resolvendo agora essa inequação, nós temos aqui que menos 1 ao quadrado é quanto mesmo? É um positivo, né? Então, vai ficar um positivo e fazendo essa multiplicação, então, nós temos menos 4 vezes menos 6p. Quanto que é 4 vezes 6? 24. Então, vai ficar 24p. Vezes menos 2, menos 48. Então, aqui nós ficamos com 1 menos 48p menor que zero. O que a prof fez aqui? Esse menos 48p foi para o outro lado positivo, somando. Então, nós temos que 1 é menor que 48p. Como eu quero descobrir o valor de P, então esse 48 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. E assim nós temos que 1/48 é menor que P. Ou só reorganizando, nós temos que P é maior que 1/48. Então, qualquer número que seja maior que 1/48 para ser o valor de P,
vai satisfazer a condição dita ali no exercício, ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje sobre análise das raízes de uma equação de segundo grau. Não esqueçam que é sempre o discriminante que vai determinar se a equação possui duas raízes reais iguais ou duas raízes reais diferentes ou não possui raízes reais. Então, gravem isso, anotem, é muito importante para que vocês deem continuidade nos estudos aí sobre as equações de segundo grau, ok? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula.